Aqui no canal a gente já falou de tanta coisa, mas tanta coisa mesmo, a respeito de Chaves e Chapolin e todo o universo do Chespirito, que tá ficando até difícil saber o que ainda não foi falado. O que resta? A Bruxa do 71. Mas acredite, ainda tem muita coisa pra gente explorar e até tive uma ideia. Que tal reunir algumas informações aleatórias, diferentonas, umas coisas que a gente nem imagina que existem em um vídeo só? Tem coisa que já falamos e vamos aprofundar, tem muita coisa inédita. Então pega aquela revista que é só para adúlteros, você sabe do que eu tô falando, e vem com a gente. Começar o vídeo falando de revista de mulher pelada, Renan, você tá ficando doido? O senhor está bêbado? Mas palma a palma não, Priya Muscânico, eu não tô tirando isso do nada. Essa revista, a mais famosa de todas, que você sabe muito bem qual é, já foi citada em um episódio de Chaves e por isso você já deu para perceber como vai ser esse vídeo. Já começamos com o fato mais bizarro de todos. Em Aula de Canto 2, mais conhecido como A Bandinha da Vila, temos esse diálogo. E o que foi que aprendeu? Só violino. Ah, mas quando toca fica igualzinho a Luísa Brunet, sabia? A quem? A Luísa Brunet. Quem é essa, hein? Muito aleatório, né? Luísa Brunet toca violino. Beleza, vamos continuar. É essa que aparece na televisão, que sai no Sim. Playboy, que é muito pobre. E como é que você sabe que é muito pobre? Se ela não é pobre, então por que ela não tem dinheiro pra comprar roupa? E ainda tem o professor Girafales muito taradão interessado no assunto. E por que canal ela atrapalha, hein? Pergunta pra minha mãe. Eu já até citei isso em algum outro momento há muito tempo no canal, mas vale a pena trazer de novo para o novo público e aprofundar, até porque Luísa Brunet é atriz, modelo, empresária, tudo, menos violinista. Só que a Luísa Brunet realmente posou para Playboy em 86. E como essa dublagem faz parte do lote de 88, dá para perceber que o pessoal da dublagem pegou um assunto que ainda estava em alta, as coisas também não eram tão rápidas quanto hoje em dia. Então Luísa Brunet era, nossa, falado o tempo todo estava na TV. Bom, enfim, fez sentido. Já na versão original, é claro que é diferente, é assim. Muy bien, ¿y qué es lo que aprendiste? Puro violín. Ah, pero cuando me pongo a tocarlo soy igualito al Gabriskin, ¿verdad? ¿A quién? A Olga Brisky. Es esa que sale en la televisión, que toca el violín y que es muy pobre. Não tem nada de Playboy e nem Luísa Brunet. Temos a Olga Briskin. Ela é uma famosa violinista mexicana que participou de vários programas de TV, fez ensaios fotográficos e muito mais. E o lance dela ser tipo uma violinista sensual, direto aparecia com poucas roupas, com pouco pano, diria assim, até justifica a piada do Chaves. Ah, malandrinho. Agora, eu tô falando tudo isso só pelo fato de Luísa Brunet e Playboy serem citados, ou então a Olga, que era super sensual na época. Não exatamente. O ponto principal aqui é que o Kiko conheceu a Olga, você acredita? Não acredito. Em uma edição da revista Teleguia de 77, o Kiko e a violinista aparecem na capa e bem ali no canto dá pra ler. Olga Briskin ensina o Kiko a tocar violino, ou não, violino mesmo. E no canto a gente vê que o preço era 7 pesos. E eu fiz uma rápida pesquisa, só porque eu sou muito pentelho, e vi que tem 2 pessoas vendendo essa edição lá no Mercado Livre mexicano. Um tá pedindo 230 e outro 380 pesos, o que dá, respectivamente, cerca de 66 e 110 reais. Saiu caro, hein? É o preço que se paga se você é um colecionador. No interior da matéria, a gente percebe que tem diversas imagens do Kiko tentando tocar violino e a Olga tentando de todas as formas ensinar o garoto que, pelo jeito, só estava fazendo besteira. Aí na legenda tem um monte de falas, claramente se inspiraram em um certo episódio de Chaves para fazer essa interação. Tudo isso já é uma raridade, uma coisa que provavelmente você não sabia, mas o Vila do Chaves para por aí? É claro que não. Reparou que nas fotos da revista, o Kiko tá usando a sua roupinha de Acapulco? Como a revista Teleguia era publicada semanalmente com sinopses e informações dos principais programas de televisão, a gente pensa que, bom, o pessoal devia estar fazendo uma publicidade de Acapulco, né? Não.
Os episódios de Chaves no Litoral foram exibidos entre a última semana de maio e as 2 primeiras semanas de junho de 77, enquanto essa revista saiu só em novembro daquele ano. E a gente sabe disso porque dentro da revista tem a informação de que naquela semana seria exibida a primeira parte do Despejo do Seu Madruga, e também sabemos que a data de exibição original foi 7 de novembro. Eu vou. E vou para nunca mais voltar. Assim espero. Ou seja, nos episódios de Chaves, o Kiko aparece com essa roupinha só em Acapulco, mas ele continuou usando por um bom tempo em outras produções, para outros trabalhos, ou também pode ser que esse ensaio tenha sido realizado meses antes. Particularmente, eu acredito mais na primeira hipótese, até porque nessa página nós percebemos que os dois não estavam ali por acaso. Olga Briskin estava divulgando a sua estreia no dia 11 de novembro no Cine Arcadia. E o Kiko, que tinha voltado de um show triunfal no Chile, preparava a gravação de outro disco. Aqui já tem um fato muito curioso que é exatamente nesse show do Chile de 77 que Florinda Meza e Roberto Gomes Bolanhos deram o primeiro beijo e começaram seu relacionamento que durou muitos e muitos anos até o falecimento do Chespirito em 2014. Ou seja, é um show histórico, tem uma importância muito grande essa apresentação do Chile de 77. Mas um outro ponto, isso nos leva a fatos ainda mais surpreendentes. A revista fala em outro disco porque em 76 o Carlos Villagrán gravou um disco solo do seu personagem, lógico, o Kiko. Até aí tudo bem. O problema é que pelo jeito isso foi feito sem a autorização do Roberto Gomes Bolanhos. Você foi o culpado. E ainda naquele mesmo ano, o Chespirito tem a brilhante ideia de também gravar um disco. Tô falando desse aqui, chamado Así Cantamos e Vacilamos em La Vecindad del Chavo, um compilado de diversas músicas que conhecemos tão bem, tudo fruto da cabeça do próprio Roberto. Só que, repara uma coisa na capa do disco, cadê o Kiko? O pessoal começou a trabalhar nesse disco em 76 e ele foi lançado em 77, mas de qualquer forma, nessa época, Carlos Villagrán ainda estava no elenco, então por que ele não aparece ali? Não sabemos porque nós não gostamos de fofocas. E a explicação é a seguinte, é que na verdade o disco do Kiko de 76 saiu pelo selo EMI. Já o álbum do Chespirito era de outra gravadora, a Fontana Records. E como resultado, o Roberto descobre todo o lance do Kiko, o álbum que ele não tinha autorizado, o nome do personagem ali na capa. E aí olha e fala, temos um problema aqui, né? Até porque o Carlos tinha contrato com outra gravadora, já tinha lançado o álbum por outro selo, voltou do Chile em 77, já estava falando de fazer mais um disco. E aí, como que o Chespirito ia colocá-lo naquela obra de uma outra gravadora, de um outro selo, junto com todo mundo da vizinhança? Não tava. Então a solução foi excluir o Kiko. E sério, não tem a voz do Carlos Villagrán ou do Kiko em nenhuma faixa desse álbum. É uma tristeza. É uma barriga triste, seu história. Inclusive, nesse disco tem uma música que assim, eu não sei se você se lembra muito bem, é claro, assim, uma que chama Boa Noite Vizinhança. Será que você lembra? Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. E você se lembra que nessa cena do final do episódio, todos os personagens estão ali, em volta da fogueira, fazendo uma reunião muito bonita, e aí eles dão boa noite e tal? Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança. Todos os personagens, menos o Kiko. Mesmo estando na cena, ele não dá boa noite. Pega essa informação e some aquele lance da Televisa ter reprisado os episódios de Acapulco no final da temporada de 78 e pronto, tá feita a confusão. Acapulco é o último episódio a contar com Carlos Villagrán e Boa Noite Vizinhança é feita em homenagem ao ator que estava de saída e é por isso que ele sequer dá tchau. Olha só, tô juntando todos os fatos aqui, só pode ser isso. O Kiko nem se despede, é a rusga, era o ciúme da Florinda, só pode ser. Que burrico! Ai, que burrinho! Eu já desmenti essa bobagem toda algumas vezes, mas nunca com tanto embasamento. Menos ainda trazendo um monte de datas e informações a respeito de discos do elenco de Chaves. O lance todo da ausência do Kiko nessa música também é por divergências de contratos com gravadoras diferentes. E aí talvez você esteja pensando uma coisa que
Talvez eu pensaria se estivesse no seu lugar. Renan, você tá forçando a barra, né? Uma coisa é a música do disco do Chespirito e blá blá blá, outra coisa é o episódio. Ali eles estão dando boa noite naquilo lá, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Compare você mesmo a versão original do episódio. Boa noite, dona Florinda. Até amanhã, seu barriga. Tenha bons sonhos. Com a versão do disco. Buenas noches, doña Clotilde. Hasta mañana, senhor barriga. Que lhe vaya bem. Boa Noite Vizinhança ainda encerra o álbum, ou seja, na última faixa todo mundo começa a se despedir e tal. É muito bonito, tão bonito quanto a despedida na praia. E eu sei que eu tô falando uma batelada de coisas, uma ligada na outra, que você provavelmente não sabia. Mas eu quero bugar sua cabeça só mais um pouco, pois esse disco, que foi trabalhado entre 76 e 77, foi lançado em abril de 77. E o primeiro episódio do especial de Acapulco só foi exibido na última semana de maio. Essa terceira parte, que encerra toda a saga e tem Boa Noite Vizinhança, só foi exibida em junho, como eu comentei. Só que o que isso quer dizer? Como é que eu vou saber se eu não sou veterinário? Nenhum dos personagens deu tchau ali na praia mesmo. A música já estava prontinha muito antes da gravação de Acapulco. Inclusive esse trecho final da despedida. E quando o Roberto estava trabalhando no roteiro de Acapulco, ele deve ter percebido uma oportunidade muito interessante. Que tal pegar essa música que eu compus para o seriado, acabou de sair no disco, tá fresquinho, tá nas lojas, e colocar no episódio ali também, envelopar de uma forma legal, achar um gancho para apresentar essa trilha sonora para o público. Eu sei que é um pouco chocante, mas essa cena que a gente tanto ama, na verdade, foi pensada em cima de uma música que já tinha sido composta para uma trilha sonora de um álbum e tal. E é claro que de uma forma indireta, é claro que não é uma publicidade escancarada, eu não estou falando isso, mas é uma divulgação de um disco que tinha acabado de sair. E desculpe destruir sua infância, eu só quero trazer informações legais para vocês, às vezes mostrar algumas datas e umas coisas aqui que fazem a nossa cabeça pensar, meu Deus do céu, nunca imaginei isso, e aí pode ser um pouco decepcionante, vai que... Acertou em cheio. E mesmo que eu não queira decepcionar ninguém, é lógico, vamos aproveitar esse clima e lançar a palavra-chave de hoje que é um pouco diferente. Qual foi a primeira decepção que você teve envolvendo o universo de Chaves, Chapolin, Chespirito e tudo mais? Pode ser um episódio, alguma coisa que algum ator fez, uma música, algo que aconteceu na sua vida pessoal, alguma coisa envolvendo a exibição do SBT, enfim, tanto faz. Até porque decepção faz parte da vida, a gente se chateia com as coisas, é normal. É claro, como bem pra vocês. Assim como eu fico bem chateado, confesso, quando eu vejo que passa mais de 1 milhão de pessoas pelo Vila do Chaves por mês. Às vezes chega em 2 milhões de pessoas diferentes acessando o nosso canal. E aí eu vou dar uma olhada lá na nossa página do Apoia-se e tem 10 pessoas dando uma força. Eu já expliquei direitinho por que a gente precisa dessa força, como é o nosso processo de trabalho por aqui. Na página do Apoia-se tem um vídeo especial comigo apresentando, falando, olha, esses são os nossos gastos, essa é a nossa equipe, olha tudo que a gente gasta, olha quanto tempo a gente coloca no canal, e é por isso que a gente precisa tanto desse apoio, eu não sei mais o que falar. De que está falando? E de verdade, se não fosse algo importante e necessário, eu não ficava aqui falando disso. Mas sim, é necessário mesmo para a gente continuar produzindo, manter essa chama viva, manter o legado do Chespirito ainda relevante para as pessoas, manter a obra viva, pelo menos da forma que a gente consegue aqui em outras redes sociais, porque não está passando em lugar nenhum, galera. São os próprios fãs que estão sustentando isso, que estão levando a tocha adiante. A gente luta bravamente para isso não morrer, mas é questão de tempo se as coisas continuarem do jeito que estão. Essa é a verdade. Enfim, se você acha o nosso trabalho relevante, se você acha que a gente merece um apoio, se a gente te faz companhia em momentos difíceis, se, enfim, você gosta de tudo que a gente prepara com o maior amor e carinho do mundo, a gente já fica muito feliz só de você ter interesse, beleza? É que eu estou precisando. E eu tenho interesse em continuar falando alguns fatos que vão bagunçar sua cabecinha, como por exemplo, a respeito da idade de atores. Recentemente eu coloquei um vídeo nas redes sociais do Vila do Chaves falando a respeito da idade do Edgar Vivar e todo mundo ficou em choque. Até porque o cara nasceu em dezembro de 48, então nas suas primeiras aparições em Chaves ele tinha 23 anos. Do segundo tempo.
Sério, dá uma olhada nisso e veja se parece um cara de 23 anos mesmo. Pode me explicar o que significa isso? Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado, eu despejaria o senhor. É claro que tem todo o lance do figurino formal, o bigode, ele desde o começo surge ali como dono da vila. Tudo isso dá uma envelhecida mesmo no personagem, mas eu jamais poderia dizer que é um cara de um pouco mais de 20 anos. Ele parecia muito mais velho nessa época e depois também, é claro. Tanto é que em episódios clássicos do final da década de 70, a gente tá falando do Edgar com 28, 30 anos. Eu juro que tinha dinheiro dentro de uma barriga, senhor Envelope. E se torna ainda mais chocante quando a gente compara com o resto do elenco de Chaves, principalmente com o próprio Chaves, já que o Roberto era 20 anos mais velho que o Edgar. Veja uma cena como essa agora e imagine que o Chaves tinha idade para ser pai do Sr. Barriga. Que no caso do lixo a culpa foi sua. Sim, que no caso do lixo a culpa foi sua. Fala sério, surreal, né? E na verdade tem vários outros fatos a respeito das idades dos atores que chocam todos os fãs. E, bom, você acha que a gente ia perder tempo? É claro que não. Tem vídeo sobre isso, tá aqui do lado. É só clicar que eu sei que você vai curtir. E só por essa capa você já deve ter ficado pensando, meu Deus do céu, isso é muito interessante. E é mesmo, é por isso que a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.